Começando mais um Descomplica, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre mais uma morte prematura de um artista famoso mundialmente. Estou falando do Taylor Hawkins, do Foo Fighters. Por que isso é tão comum entre os artistas? Existe alguma explicação para isso acontecer com tanta frequência? Roda a vinheta. Bom, para quem não sabe, no dia 25 de março de 2022, o mundo ficou chocado com mais uma morte prematura. Muitos consideravam ele um gênio, assim como eu. Eu sou fã e suspeito para falar sobre ele, mas o gosto e as preferências musicais não vêm ao caso aqui. A história de Taylor gera sentimentos contraditórios dentro de nós, porque apesar da gente ficar chocado e triste ao ver o que aconteceu com ele, a gente tem também um sentimento de déjà vu, como se a gente já tivesse visto isso acontecer, essa história se repetir outras vezes. E é verdade. Se eu começar a lista aqui de artistas famosos que abreviaram suas vidas, esse vídeo aqui vai dar mais de uma hora. Pra quem não sabe, Taylor tinha 50 anos e estava em turnê mundial com a sua banda, Foo Fighters, com quem tocava desde o começo da década de 90. Por quase 30 anos, o Foo Fighters foi sucesso absoluto no cenário do rock mundial. O motivo da morte dele ainda não foi 100% revelado, mas o que se sabe é que foram encontradas 10 substâncias no sangue dele e que o seu coração estava o dobro do tamanho para uma pessoa da idade dele. Dentre essas substâncias tem algumas legais e ilegais. Quando eu falo legais, eu estou falando sobre analgésicos, remédios para dor. E quando eu falo ilegais, estou falando de cocaína e outras. Não há nenhuma evidência que ele tenha premeditado esse suicídio. Seria o caso se ele tivesse deixado uma carta ou tivesse deixado algum aviso para alguém que queria fazer isso, que é o que geralmente acontece. Quando a pessoa tem essa ação totalmente voluntária, muitas vezes ela deixa cartas ou então deixa mensagens para quem vai ficar. E não foi o caso. Mas mesmo assim sabemos que dá para encarar a morte dele como suicídio, porque ele sabia os riscos do abuso da substância que ele estava usando. Até aqui eu estou apenas reportando o que aconteceu. Mas e pela ótica espírita, como é que isso se explica? Por que isso continua acontecendo com tanta frequência? Bom, a maioria da morte desses artistas está sim relacionado ao abuso de substâncias a longo prazo. Particularmente, eu gosto de enxergar que as substâncias estão aí no mundo, né? As drogas vêm de substâncias, de coisas que existem no mundo, de plantas, enfim, de tudo que é tipo de jeito. Bom, eu gosto de acreditar que as substâncias estão aí no mundo disponíveis para o ser humano usar da forma que ele bem entender. As pessoas foram capazes de extrair remédios bons para a humanidade da natureza e da mesma forma foram criadas substâncias que não fazem tão bem assim. A grande diferença é como você vai fazer o uso daquilo. Nos Estados Unidos eles sofrem com uma crise do abuso de analgésicos, por exemplo. Muitas pessoas perdem sua vida por abusar dos remédios para dor. E esses remédios são todos legalizados. Mas para enxergar isso de forma mais clara, a gente precisa se questionar sobre como aquela pessoa estava vivendo a vida dela e como as pessoas ao redor dela estavam lidando com esses problemas. Porque claramente essas pessoas estavam com problemas antes de abreviar a vida delas. Certamente elas estavam passando por problemas psicológicos e não necessariamente causados pela substância. Aliás, a substância muitas vezes serve para mascarar problemas que já existem, como a famosa depressão. E os familiares, as pessoas próximas, deviam sofrer muito também por ver aquela pessoa que eles tanto amam passando por isso. Bom, tendo em vista tudo isso, eu acho que é quase automático pensar que talvez o falecimento tenha sido a melhor das opções. Não há nada que vá mais contra as leis de Deus do que o suicídio. Mas, nesse caso, é como se Deus permitisse que essa pessoa pudesse desencarnar. Assim, ela não causaria sofrimento para os próximos e muito menos agravaria a sua própria situação, porque essa pessoa vai precisar resgatar tudo isso que ela fez para o corpo dela e para ela e para as pessoas próximas lá no plano espiritual e nas próximas encarnações. Então é como se em algum momento alguém olhasse para essa situação e falasse: essa pessoa não tem mais forças para reagir e não convém mais manter ela encarnada. A partir daqui, as coisas só podem piorar. E deixando bem claro, Deus não mata ninguém, apenas permite que coisas aconteçam ou não. Vale lembrar que dentre essas pessoas próximas de Taylor, tem o Dave Grohl, que era o vocalista do Foo Fighters e que perdeu um grande amigo, Kurt Cobain, lá no começo da década de 90. Imagina o que esse cara pode estar passando. Imagina ele se questionar de novo porque isso acontece com alguém muito próximo dele. Um grande amigo, um grande companheiro de vida, de profissão. Por ele, só nos resta orar e pedir que Deus conforte o coração dele. Acho que todo mundo sabe o que o Espiritismo diz sobre os cuidados que a gente deve ter com o nosso próprio corpo. Afinal, o nosso corpo é a expressão do nosso espírito. Mas e no caso de identificarmos dependentes químicos próximos a nós? Devemos levá-lo para o centro espírita ou não?
Claro que devemos. Recusar levar essa pessoa no centro espírita ou recusar essa pessoa dentro da casa espírita é como se um hospital negasse ajuda a um paciente por conta das próprias condições dele. Não faz o menor sentido. Além dele aprender dentro da casa espírita sobre os cuidados do corpo e as consequências do que ele está fazendo para ele mesmo, ele vai ter acesso ao passe, o que pode ajudar ele a criar mais vontade para largar o vício. Lembrando, nada disso vai servir se a pessoa realmente não lutar contra o vício e não tentar realmente mudar. Mas não devemos nunca julgar essas pessoas. Muitas vezes ouvimos outras pessoas dizendo: é tudo vagabundo, drogado, e a gente não pode pensar dessa forma. Essas pessoas são pessoas comuns como nós, que têm familiares, que têm sentimentos, que têm inseguranças, que têm problemas, mas nesse caso essa pessoa está doente e ela precisa de ajuda. Existe uma teoria que chama o Clube dos 27, que une muitos artistas que morreram com essa idade. Não é o caso do Taylor, mas é o caso da Amy Winehouse e do Kurt Cobain, que eu acabei de falar. Apesar de ter acontecido em idades diferentes, a morte do Taylor e de esses outros artistas muito famosos, geniais, tem alguma ligação, é claro. É que no caso dessas pessoas de 27 anos, ou então próximas a isso, que faleceram, eu não consigo enxergar isso como uma consequência apenas do uso da substância, mas sim um problema que a pessoa estava passando naquela fase. Aos 27 anos, entre os 27 e 32 anos, sempre é uma fase difícil para a maioria das pessoas. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Eu acabei de passar e eu posso afirmar, é uma fase que você se questiona muito, que você sente que você precisa encontrar o seu lugar no mundo e tomar algumas decisões definitivas para o resto da sua vida, apesar de não ser totalmente verdade. Mas é uma fase que para muitas pessoas é um pouco dolorida, e para aqueles que já têm problemas anteriores a isso, pode ser mais difícil ainda. E não foi apenas aos 27 que muitos faleceram, tem muitos que faleceram aos 28, 29, 30, 31, 32. Essa fase era um pouco mais complicada. E essas pessoas famosas, esses gênios, são pessoas sensíveis e que com a fama começam a ter muito acesso às drogas, começam a ter acesso facilitado para tudo. Então essas coisas podem ir piorando e agravando a situação daquele espírito. Bom, independente se foi 27, 30, 50 anos, eu acho que a conclusão é a mesma. Pela ótica espírita, em algumas situações, a morte é preferível, apesar de não parecer. É o melhor que poderia acontecer para aquele espírito e para o futuro da evolução dele. Quando essa pessoa desencarna, ela se liberta daquela prisão de sofrimento que era o corpo e a mente dele enquanto encarnado. E aí, a partir dali, ele vai ter maiores oportunidades para se recuperar com a ajuda do plano espiritual. Nenhum erro que a gente cometa aqui na Terra é definitivo para nós. Devemos orar por esses espíritos, por essas pessoas e pedir que Deus os ajude a seguir da melhor forma possível. Bom, gente, esse é o Descomplica. Meu nome é Bruno Benadelli. Se você ainda não conhece o canal, vale lembrar que aqui é um espaço que a gente debate e conversa sobre diversos assuntos, sempre procurando uma ótica espírita. Eu não estou aqui representando a doutrina, não tenho a intenção de ser o dono da verdade. Isso aqui é um bate-papo de amigo para amigo, ok? Aguardo vocês na próxima quarta-feira.